Bom dia, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus, mais uma manhã, mais um domingo, dia do Senhor, que nos reunimos aqui com a graça de Deus para cultuarmos a Ele, somente a Ele. Toda a honra e toda a glória pertence somente ao nosso Deus. Viemos aqui nessa manhã para servi-lo, para adorá-lo, como as suas escrituras nos ensinam. Que Deus nos abençoe, que a nossa atenção e o nosso coração esteja voltado para esse momento em que nós vamos cantar ao Senhor, que nós vamos orar, em que nós seremos expostos à palavra de Deus e que Deus, por sua graça, possa trabalhar nossas vidas como até aqui tem feito. Que Deus te abençoe, aos que nos visitam também, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe sua vida. Louvamos a Deus por você estar aqui conosco nessa manhã. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 53. Nós vamos ler os versos desse salmo como introdução ao culto nessa manhã, salmo de número 53. Quantos irmãos vão abrindo a Bíblia? O encontro ontem literário foi muito bom. Você que não veio, se programe para estar no próximo. E uma experiência pessoal daquilo que eu pude viver ontem, conversando com os irmãos. Diante de tantas feiuras que a gente tem visto desse lado da eternidade, nas conversas que nós fomos tendo a respeito do livro ontem, eu fui remetido à eternidade, a pensar um pouco naquilo que seria a eternidade. Graças a Deus que podemos ter esses vislumbres daquilo que nós vamos viver nos céus. Então, a gente vive dias difíceis, e se reunir com pessoas que conversam da palavra de Deus, que falam o mesmo idioma que nós, meus irmãos, nos fortalece, nos encoraja, nos enche de fé, vamos dizer assim, para continuar, para perseverar. A Bíblia diz que a igreja deve se reunir, e a igreja é como se fosse uma incubadora, e nós estamos aqui para exortar uns aos outros, para apoiar uns aos outros, para nos exortar com a palavra de Deus. Foi muito bom, particularmente foi muito bom. Então agradeço a Deus por isso. Então você que pode estar, ou que você não pôde estar por compromissos diversos, no próximo, meu encorajamento é que você separe a data, que nós vamos falar para os irmãos mais para frente, que você possa estar aqui também junto com os outros, para que a gente possa partilhar da palavra de Deus. Salmo de número 53 diz assim, as escrituras sagradas: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós estamos aqui nessa manhã diante de Ti, reunidos como igreja, para louvar o Seu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos porque podemos nos achegar ao Senhor com confiança de que seremos ouvidos e de que o Senhor nos responderá segundo a sua vontade. E te agradecemos, ó Deus, por não nos deixar na ignorância a respeito do Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos conduzir, que o culto que viemos prestar ao Senhor nessa manhã glorifique o seu nome, que o Senhor possa nos edificar, que possamos aprender, que os nossos olhos se abram para aquilo que estamos fazendo que não glorifica o Senhor, e nós aguardamos a volta de Cristo Jesus com santa expectativa, ó Deus, que o Senhor possa trabalhar nossas vidas e que a nossa atenção, toda a concentração, ó Deus, que podemos ter, que esteja plenamente nesse tempo que viemos aqui servir ao Senhor. Sê conosco, Deus, e nos direcione, que o seu Espírito lidere tudo o que vai ser feito aqui, tudo o que está sendo feito aqui. Nós queremos, ó Deus, viver segundo a sua vontade e queremos louvar ao Senhor. Seja engrandecido em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, pode se assentar. Graças a Deus pela segurança que temos em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 32, nós vamos ler o versículo 5. Salmo de número 32, versículo de número 5. Nós vamos a Deus, pedindo ao Senhor que nos perdoe os pecados, que tenha misericórdia de nós, que nos ajude a lutar também contra o pecado que milita contra nós todos os dias. Deus nos dê graça. Salmo de número 32, o verso de número 5, todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos orar ao nosso Deus, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Nosso Deus, louvado seja o Senhor por sua bondade em nossas vidas por meio de Jesus Cristo. Certamente não conseguiríamos nos achegar ao Senhor se não fosse pelo nosso mediador, Jesus Cristo. Deus, e nós viemos aqui nessa manhã também, sabendo das nossas mazelas, daquilo que fazemos contra Ti, e rogamos ao Senhor para nos perdoar. As práticas, ó Deus, que temos feito, que muitas vezes temos vergonha de expor aos homens, mas não pensamos no Senhor, o Deus que tudo vê, não podemos esconder nada de Ti, pedimos a Ti que nos perdoe, que o Senhor possa produzir temor em nosso coração. Um dia, Deus amado, estaremos diante de Ti, prestaremos contas daquilo que estamos fazendo. Rogamos a Ti, Deus, que perdoe os nossos pensamentos, vis, as nossas palavras, as nossas ações, os desejos do nosso coração e todos os caminhos que nós caminhamos, que nos afasta de Ti ou que nos leva a ofender a Sua santidade. Deus, perdoa-nos. Nós temos a Sua palavra. Não existe nada que nos impeça de ler as Escrituras, de aprender daquilo que o Senhor fala a nós e daquilo que o Senhor espera de nós. Perdoa a nossa vagareza, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa insolência, ó Deus. Perdoa, Senhor, a nossa preguiça. E ajuda-nos, ó Deus, a Te amar mais do que as nossas vontades, do que os nossos desejos. Remove, Senhor, dos nossos corações os ídolos, principalmente, Deus amado, o ídolo chamado eu, para que a gente não adore a nós e nem siga os nossos caminhos, mas para que a gente adore ao Senhor somente e siga o caminho do Senhor. Deus amado, que a Sua graça seja sobre nós e que o Senhor nos ajude a viver em santidade, a lutar contra o pecado que milita todos os dias contra nós. Pedimos a Sua graça e o Seu perdão em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o pastor Fábio para pregar a palavra de Deus a nós nessa manhã. Vamos orar também pelo nosso irmão. Nós vamos ser expostos à palavra de Deus e que bênção que o Senhor nos deu mais essa manhã de sermos expostos à Sua palavra. Vamos orar. Deus, colocamos diante de Ti a vida do pastor Fábio e Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Teu servo e da sua família. Que as palavras dos lábios dele, que o meditar do seu coração seja agradável a Ti e que o Senhor possa usá-lo por meio do Seu Espírito, Deus, e que a Sua palavra possa ferir nossos corações, que sejamos incomodados por ela e que possamos, ó Deus, nos arrepender daquilo que for necessário, ajustar aquilo que for preciso e continuar, Deus amado, perseverando em Ti. Usa o Teu servo para falar a nós nessa noite, nessa manhã, na verdade, que as nossas mentes e corações estejam voltados para esse momento em que somos expostos à Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor, amém? Quero que você abra a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Aí você fala assim, mas Fábio, já vimos o capítulo 1, sim, já vimos o capítulo 1. Mas abra lá. Na divisão de perícopes para essas pregações, eu acabei usando as duas perícopes da última vez, porque eu entendi que era melhor daquele jeito. Então sobrou essa vacância de um domingo, né? Eu cheguei a considerar voltar para Lucas hoje, mas não vou fazer isso não. Então, eu quero olhar com mais foco, ao menos 2 versículos desse primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, mas eu quero focar num contexto bastante especial que tinha naquela época. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre história, é quase uma aula, mas que Deus nos abençoe nesse tempo. Eu quero ler
dos versículos 2 ao 10, mas depois nós vamos nos concentrar em apenas 2 versículos, eu vou contar bastante história para você, tá bom? Vamos ler então 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 ao 10, e diz assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós se repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve no nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos. Senhor, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque aprove ao Senhor selecionar homens que foram enviados e eles se deram trabalho, ó Deus, convictos daquilo do chamado do Senhor de pregar aos gentios. Ó Deus, e aqui eles também escreveram, ó Deus, aquilo, fruto do seu trabalho ali, hoje chegou a nós, a revelação do Senhor. E louvado seja o seu santo nome. Meu Pai, que hoje seja significativo a pregação de hoje, possa nos trazer alertas e instruções para as nossas vidas e o serviço ao Senhor como igreja do Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Hoje é fácil ser crente, né? Às vezes você, não sei se você já se perguntou, qual que era a dificuldade dessas pessoas aqui relatadas, comparadas com as nossas. Talvez as suas sejam relacionadas a tempo, principalmente a tempo, né? Hoje nós nos deslocamos muito, nós gastamos muito tempo em deslocamento. Eu, pelo menos, gasto só de carro para ir trabalhar em torno de 1 hora por dia, para ir 1 hora para voltar, fora o tempo que eu tenho que preparar para esperar o carro chegar e o tempo que eu tenho que preparar depois. Chegando em casa, sair do modo trabalho para chegar em modo casa, né? Então, assim, e isso fora que eu trabalho 12 horas. E tem o tempo de passagem de serviço lá. Então, é bastante tempo. Mas eu não sou privilegiado, vocês também passam por coisas muito semelhantes a essas, talvez piores, né? Algumas mais radicais, outros moram aqui no interior, trabalham na capital, São Paulo. Então, nossa dificuldade muitas vezes tem a ver com o tempo, né? Com o tempo. É o celular roubando tempo, né? Quanto tempo você gasta com isso aqui? A televisão roubando tempo, né? As notícias roubando tempo, porque hoje as notícias estão à distância de 1 toque, 2 toques talvez. Então você tem notícias do mundo e antes você não tinha isso, né? Então isso rouba tempo. Isso entra na sua mente e no seu coração e isso te suga de tal maneira e você tem suas lutas com isso. Essa talvez seja nossas maiores dificuldades. Você não está impedido de cultuar, você não está impedido de se deslocar a uma igreja, de fazer parte de uma comunidade de fé, né? Talvez as suas dúvidas, suas lamúrias, suas lamentações, as suas dificuldades sejam outras. Eu quero voltar um pouquinho para o primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses para ver se a gente consegue identificar parte do problema que eles enfrentaram e tentar trazer um pouco para a gente, para comparar com os nossos desafios e talvez identificar alguns desafios que nós tenhamos que sejam semelhantes aos deles
em algum grau. Paulo, quando chega em Tessalonicenses, ele chega ali por volta dos anos 40, né, do primeiro século, mas Tessalônica já era uma cidade antiga. Nós já vimos que ela ficava ali no topo, né, do Golfo Termarco, e que hoje é outro nome, é o Golfo de Salônica mesmo, né? E essa cidade é uma cidade muito importante na Ásia Menor, ali na Macedônia, era umas cidades-estado, por assim dizer. Ali passava a tal da Via Ignácia, né, que nós falamos aqui agora há pouco, ou na outra vez. Era uma via, aliás, é uma coisa dos romanos, eles construíam estradas, né? Os romanos, aprove ao Senhor que quando Cristo veio e o cristianismo foi disseminado entre as nações, os romanos estavam dominando toda aquela região. Tanto é que o Mediterrâneo chama Mediterrâneo, né, porque é no meio de terra, né? Se você parar a pensar no nome, o mar Mediterrâneo, é porque está no meio de terra, e os romanos o apelidavam de Mare Nostrum, porque era o mar deles. Porque tudo em volta do Mediterrâneo era deles, né? Tudo em volta, e mais um pouquinho, era deles. Quando Cristo veio, né, Roma já não era mais uma república, né? Roma já era império. E isso é interessante, que a gente meio se confunde às vezes. República Romana, né? Mas Roma já era império. Aliás, o imperador que estava quando Cristo veio, ele morreu em 14 depois de Cristo, ele foi instituído bem antes. E é sobre ele que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Você já ouviu falar de Júlio César? Né? O grande, o importante Júlio César. Júlio César foi aquele que, de alguma forma, projetou Roma e projetou a República Romana. Só que em algum momento, em 44 a.C., Júlio César foi morto. Né? E foi morto por um complô de 2 dos seus generais, Brutus e Longinos. Né? Não é à toa que tem aquela expressão, até tu, Brutus. Né? César olha assim, até você? Até tu, Brutus. Né? Fez um complô para matá-lo. Então existe essa frase, assim, a traição. Né? Júlio César, ele era muito importante, ele conquistou toda aquela região da Ásia, né? Mas existiam muitas batalhas ainda. Só que em 43 a.C., apareceu um outro homem chamado Otaviano. Otaviano, ele era o afilhado neto de Júlio César. E Otaviano, ele chega para o Senado romano, né? Ele chega para o Senado romano e faz uma proposta, e a proposta passa, né, que é de divinizar Júlio César. E passa no Senado romano. Então, o Senado romano torna Júlio César divino. Mas Otaviano tinha um plano. Não foi sem, né? Porque ele era o herdeiro, ele foi declarado o herdeiro de César, e ele chamava Otaviano, né? Aliás, era Caio Otávio, e ele adota o nome, ele é empossado, então, no lugar de César, e ele adquire o título de Divi Filius, ou Filho de Deus. Porque ele era filho de César, afilhado. Então, ele tinha um plano de que era tornar César Deus, e agora ele tinha a alcunha de Divi Filius. Ele era o filho de Deus. Só que Otaviano, aí ele adota então, né, Otávio César, o seu nome. Ele pega o nome do pai e coloca nele, tanto é que esse nome César se torna depois título, não é mais um nome, era o nome de Júlio César e se torna um título. Depois todos os imperadores, depois de Otávio, tiveram 7 Césares, né, na história. Ele era o segundo, teve um que era original, ele adotou o nome, e aí isso virou um título, e os outros todos adotaram o título. Então, né, Otávio César, aí ele não podia governar sozinho, ele não foi instituído, existia a República Romana, o Senado, de certa forma, meio que governava, e existiam os generais romanos espalhados pela terra ali, e em algum momento, entre batalhas e discrepâncias, gerou-se um negócio chamado triunvirato. É o segundo triunvirato romano. E esse triunvirato, ele era composto por Otávio, na região ali do Ocidente, na região da Europa. Aí tinha, na região do Egito,
Já ouviram falar de Cleópatra? Não tem um filme da Cleópatra? Cleópatra, ela era amante de um soldado romano, de um general romano. Vocês lembram o nome dele? Marco Antônio, né? E o outro do triunvirato era Marco Antônio, e eu só tenho que lembrar o terceiro, tá? Você lembra, Jorge? Né? Oi? Não, Cássio foi o que matou César, né? Era o Lépido, né? Lépido, ele era ali do Oriente Médio, né? Da pequeno Oriente Médio, da Ásia Menor, né? Então, eram esses três, e eles governavam toda a região. Marco Antônio era o mais forte. Então, ele, inclusive, zombava até de Otávio, né? E tiveram várias guerras, e tiveram que entrar em vários acordos. As irmãs, mães, eram casadas um com o outro, era uma bagunça aquele negócio lá, né? Só que Otávio, em algum momento, ali esses três perseguiram e mataram Brutus e Longinos. Eles queriam acabar com aqueles assassinos de César, né? Isso desde 43 para cá. Mas chega na fase ali, mais ou menos em 31 a.C., para encurtar um pouco a história, né? Marco Antônio e Otávio entram em guerra. Marco Antônio e Otávio entram em guerra. Só que Otávio foi um pouco mais inteligente que o Marco Antônio, e ele chega realmente e invade o Egito, e Marco Antônio, ele se refugia com Cleópatra e os dois se matam. Tem historinha, tem um filme, né? Aliás, é um filme antigo, é interessante, e Marco Antônio se mata. E Lépido, em algum momento, ele foi derrotado também. Então, em 31, mais ou menos, entre 31 e 27 a.C., Otávio institui o Império Romano. Não é mais república. Agora é o Império, né? Agora ele é imperador. Tanto é que o Senado dá um título para ele, de Augustus, porque ele era feliz, porque ele era exaltado, digno de exaltação, porque ele era feliz nos seus atos. Isto é Augusto, né? Aí ele tira o nome de Otaviano, ou de Otávio, e ele se torna Augusto César. Ele viveu mais ou menos 75 anos, e ele morre em torno de 14 depois de Cristo, né? Há quem diga que ele morreu de morte natural, há quem diga que ele foi envenenado por sua esposa, né? Porque só Deus sabe, né? Mas este era Augusto César. Fábio, o que tem a ver com tudo isso? O interessante aqui, eu quero ler um pedacinho de algumas coisas aqui, porque nós falamos na última pregação a respeito de Tessalônica, que em Tessalônica havia um problema de idolatria, né? E alguns deuses eram idolatrados. Eu quero falar especialmente de 4 situações de idolatria. Um dos deuses idolatrados em Tessalônica era Dionísio. Alguém ouviu falar de Dionísio? Né? Dionísio era o deus do vinho, das festas, da fartura. Então, os gregos, eles faziam festas que cultuavam a Dionísio, ou o tal do deus Pan. Mas Dionísio, ele fazia as festas regadas a vinho, e tinha orgias e outras coisas, comemorando a fartura e outras coisas. Um outro deus que se cultuava em Tessalônica era Serapis. Serapis, ele era um deus, todos eles foram criados, né, por seres humanos, mas Serapis, ele era uma junção de 2 deuses egípcios, Osíris, o deus do submundo, e Apis, o touro, que significava a abundância da fartura da produção agrícola, né? Osíris, ele tem aquela cabeça de cachorro, né? E Apis é um touro. Só que os gregos, eles não adoravam animais. Qualquer estátua com semblante de animais, eles rejeitavam. Então, Ptolomeu I, Sóter, presta atenção nesse nome. Sóter significa salvador. Ptolomeu I, Sóter, rei egípcio, ele criou Serapis. E ele colocou a figura humana de um senhor barbudo, que sobre a cabeça tem um cesto com cereais, é um senhor do submundo, que eles eram o deus das farturas da produção agrícola. Qual que é a intenção de Ptolomeu de criar Serapis? Era para fazer a união entre o egípcio e a Macedônia, eles queriam fazer as pazes. Então ele criou um deus para que fosse adorado entre o Egito e a Macedônia, né, para a cultura egípcia chegar ali na Macedônia e haver certa interação entre eles.
Olha só, nós vimos dois aqui, tem a ver com política, tem a ver com economia, né? Mas qual que era um outro, né, deus cultuado em Tessalônica? Cabirus. Nome esquisito, né? Cabirus. Cabirus, o que ele era? Né? Ele era um homem comum, que em algum momento ele foi morto pelos seus dois irmãos. Ele foi sepultado, ele era um homem simples, mas foi sepultado com honras militares, e eles cultuavam essa figura, dizendo que ele era o protetor, o provedor dos pobres. Então, as minorias, os descamisados, aquela coisa toda, Cabirus, ele era. Né? Então, falava, inclusive, que de vez em quando ele ressuscitava. Olha, vai prestando atenção nisso. Ele ressuscitava silenciosamente para ajudar os pobres, e eles aguardavam a sua vinda, que traria paz sobre a terra e libertaria o povo. Esse era Cabirus. Só que Roma, ela se apossou de Cabirus. Porque tem uma coisa interessante. Lá em Roma Ocidental, né, a Itália, eles cultuavam os imperadores mortos. Já na Roma Oriental, na região da Ásia Menor, eles cultuavam os imperadores vivos. Aí Roma, como maneira de dominação, afinal de contas, eles tinham, né, destituído Lépido, mas já fazia vários anos, Roma dizia para a região da Ásia Menor que Cabirus era o imperador. Né? Só tinha um nome diferente. Ele era o libertador. Ele era o Senhor. Ele era aquele que traria a paz. Ele é aquele que traria a solução dos problemas. Só que a imaginação do pobre, na região de Tessalônica, foi sequestrada por Roma, em algum sentido, de que agora eles estavam, puxa vida, Cabirus não era tudo isso, né? Ele não era o imperador de Roma, não era o dominador, ele era o salvador. Então, gerou um vácuo no coração desse povo, que era do tamanho de Cabirus, né? E eles tinham ainda também a adoração a César. Né? Afinal de contas, César, o imperador, né, tinha o culto do imperador. E é isso que eu quero ler um pouquinho para vocês. O título Augusto, dado pelo Senado a Otávio, em 27, significava que ele foi feliz em todos os seus empreendimentos a partir de então. O título seria mantido por todos os imperadores. Era um termo honorável que vinculava o príncipe ou o primeiro cidadão a Júpiter. O imperador era chamado de príncipe ou primeiro cidadão. Outorgante do impérium. Era Júpiter quem tinha dado o impérium para o príncipe, que no caso era Otávio. Tal importância levou à adoração de sua posição, que começou em Esmirna, e é o que indicam as evidências e o testemunho de Tácito, que é um escritor, um cronista daquela época. Pois foi em Esmirna que os habitantes passaram a cultuar Roma como uma deusa e o imperador como seu representante. Ele não era venerado como divindade, mas como a alma do Estado romano. Ele só viria a tornar um deus após sua morte, no caso do Ocidente. Quanto seria divinizado e incluído no panteão cívico. Augusto encorajou os cultos, pois era um gesto de lealdade política e consolidava seu governo. Essas devoções se multiplicaram, especialmente na província da Ásia Menor, onde os agradecidos gregos louvavam Augusto por ter permitido que se reunissem em assembleias. A mais impressionante homenagem grega foi a mudança do calendário para celebrar o início do ano do aniversário de Augusto. Assim dizia o decreto, vou ler o decreto para vocês aqui, de 9 a.C. Enquanto o culto imperial no Oriente grego concentrava-se no soberano vivo, no Ocidente romano a ênfase estava na adoração dos imperadores mortos divinizados. A divinização póstuma de Júlio César, em 42, em lei aceita no Senado, né, foi escrito por Plutarco, isso aqui é outro historiador, foi manobra de seu filho adotivo e sucessor Otaviano, para legitimar seu governo com o título de Divi Filius, como falei para vocês. Assim começou a longa tradição da divinização póstuma, ou apoteoses, dos imperadores mortos, concretizada no rito da consecratio, que era uma transgressão de um protocolo romano tradicional, né, que os imperadores aplicavam o termo de Deus a si mesmos, né.
Em 27, o Romano Otaviano recebeu do Senado esse título de Augusto, tornando-se o primeiro imperador de Roma e fundando o Império Romano. Ele manteve o poder real sob uma fachada de republicanismo. Existia o Senado, mas o Senado ele se dobrava ao imperador. Então, quem foi Otaviano? Ele foi Caio Otávio Turino. Ele ascendeu ao poder como sobrinho neto do herdeiro de Júlio César. Ele recebeu esse título de Augusto, que é ilustre, exaltado, digno de louvor, feliz. Ele que fundou o império, ele concentrou o poder do império, ele fez reformas administrativas, dividiu a capital imperial em províncias para facilitar a cobrança de impostos e o censo militar, e reformou o sistema de tributação e desenvolveu uma rede de estradas. Seu legado, um negócio chamado Pax Romana. Seu reinado inaugurou um longo período de paz, segurança e prosperidade nas regiões dominadas por Roma. Isso é importante. Ele fez diversas obras públicas, transformou a cidade de Roma, cobrindo suas construções com mármore e aumentando o seu esplendor. E ele fez a expansão territorial. Esse foi Otaviano. Mas o que tem a ver com Tessalônica? Tessalônica adorava Dionísio, adorava Serapis, adorava Cabirus e adorava César. Vocês perceberam que todas essas divindades, elas têm a ver com política, com finanças, economia, provisão, paz, modo de vida, status social. Estes eram os deuses que os tessalônicos adoravam. O Estado era uma figura forte no meio dos gregos. O Estado romano. Aliás, eles adoravam Roma como Estado. E o imperador era a alma de Roma. É difícil para a gente entender isso. Nós não conseguimos, talvez, captar de maneira muito profunda o que é essa condição daqueles povos, daquelas cidades onde Paulo estava pregando. Mas eu quero ler, então, 2 versículos aqui para vocês. Um é o versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 9, pois eles mesmos, está falando dos povos em volta de Tessalônica, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Hoje nós temos uma visão sobre idolatria, com aqueles pedaços de gesso, com forma humana, colorido, e a gente acha que só isso é idolatria. Ou aquele quadro, está lá na casa, algumas casas, ou as procissões que a gente vê por aí, e a gente entende que isso é idolatria. Só que essa idolatria, ela é idolatria de fato, ela tem um impacto um pouco menor sobre a vida das pessoas. Mas pensa em Tessalônica, em que os seus deuses eram deuses ligados à sua agricultura, eram deuses ligados à sua economia, à sua capacidade de ganhar dinheiro, de guardá-lo. Aos deuses eram aqueles que eram ligados às suas autorizações para fazer as coisas ou não. Você tinha sua liberdade de fazer comércio ou não, estava ligado às divindades instituídas. Aliás, os acordos comerciais entre regiões, elas estavam ligadas a alguma divindade. Assim como foi no caso de Serapis, que é instituída por um rei egípcio numa região macedônia. E esperava-se que a população cultuasse estes deuses. Não sei se já falamos na última aula, mas Tessalônica tinha um status de cidade livre. Ela e algumas outras cidades eram consideradas e tinham status de cidade livre. O que era cidade livre?
ela não pagava impostos para Roma. Então, veja bem, quem morava em Tessalônica tinha uma condição privilegiada em relação às cidades ao redor. E Tessalônica era uma cidade bastante comercial, que tinha um porto, era o final lá do Golfo de Termaico, e era mais fácil ganhar dinheiro, era uma zona de livre comércio. Mas por que era assim? Porque nas batalhas de Otaviano, Tessalônica o ajudou. Então, quando Otaviano expande seu domínio sobre o Egito, mas também sobre o Oriente, Tessalônica o ajudou a vencer Lépido e o exército romano que era contrário. E por isso ela ganhou status de cidade livre. Só que tinha um preço ficar cidade livre. Ela devia a sua lealdade a Roma e a tudo que significava o Império Romano, os Césares. Então, não era de graça você ter, talvez, isenção de impostos. No final do mês, tinha mais dinheiro na sua conta. Porque, afinal de contas, você não tinha que pagar, não tinha que fazer declaração de imposto de renda, seja você comerciante ou pessoa física, né? Então, você não tinha todos aqueles impostos para pagar. Então, o seu dinheiro rendia mais. Você tinha mais dinheiro no final do mês. Essa era a condição do tessalônico, do tessalonicense. Ele devia lealdade a esse sistema. O Estado era uma figura pesada sobre toda aquela região. E o Estado era o ídolo que se impunha. De diversas formas. Pode ver, não existia um Deus, eram diversos. Para que dominasse toda a imaginação, o imaginário daquela população, dominasse os seus corações, suas mentes, o seu modo de vida, as suas casas, os seus filhos, suas esposas, seus escravos, seus funcionários, os seus bens. Então estava tudo dominado por ídolos impostos. E é muito interessante porque, principalmente em Tessalônica, eles tinham um deus específico, que era Cabirus, que era bem específico daquela região. Tanto é que depois, nas outras cidades, tinha os Cabiris, que era algum outro deus também nesse tipo, que era um salvador regional, por assim dizer. E Cabirus ele é interessante, porque ele foi morto por seus irmãos, que estavam tentando fazer o bem, salvar o povo, e ele era o representante do pobre. E esperava-se que ele ressuscitaria, voltaria um dia para trazer paz e libertação. Agora, chega um homem chamado Paulo, numa cidade chamada Tessalônica. Ele pregou durante 3 sábados numa sinagoga e, muito provavelmente, algumas semanas para os gentios. E ele está falando de um homem que morreu e que ressuscitou e que voltará para libertar o seu povo. O que isso faz na mente de um povo que está foi cooptado por um sistema idólatra? Por isso que Paulo tem que depois escrever a carta de Tessalonicenses, e depois escreve a segunda Tessalonicenses, ele manda Timóteo, e o povo existe muitas dúvidas sobre isso. Porque a fé, em algum momento, ela ainda era sincrética. Ela entrou na fé cristã, porém existiam muitos detalhes, muitos aspectos, muitas facetas, que ainda era confuso. Pensa bem, eles ficaram talvez ouvindo Paulo por quanto tempo? 3 semanas entre as sinagogas, talvez mais algumas semanas entre os gentios. E se instituiu uma igreja. Não há tempo suficiente para que tudo que tange a sua vida seja ouvido, seja assimilado e seja transformado. Não se muda uma vida, todo um conhecimento, toda uma cultura em poucas semanas. Então, esse povo era digno de um trabalho missionário, discipulado muito fortes. Muito fortes. Precisavam estar ali.
Eu visitei a aldeia Yanomami, quando logo estava no seminário, na década de 90, faz tempo, né, gente? Nossa. Eu visitei e eu conheci os missionários que ali estavam. Eles estavam ali há 30 anos. E eles contavam nos dedos das mãos a quantidade de convertidos. Porque a cultura e o entranhamento daquele povo com os seus deuses era algo que beirava quase que lá no DNA. E para eles se livrarem daquilo, eu já contei aqui, o missionário participava das reuniões de oração deles, às 4 da manhã ele ia lá, porque eles saíam para fazer coleta nas florestas, e ele lembra de uma das orações dos índios, falou assim: Senhor, me guarda dos espíritos, me protege dos espíritos, porque para eles era muito real, tudo na floresta cheirava e visualizava espíritos, né, que queriam cooptar suas vidas e mantê-los aprisionados enredados naquele sistema idólatra, naquele sistema de perdição, escravizados. E a mesma coisa acontece com os Tessalonicenses. Aliás, estes cultos aqui, principalmente Serapis e Cabirus, parte do culto era feito com derramamento de sangue. Há quem diga, mas se você pesquisar não aparece muito, porque a coisa narrativa quer ficar um pouco mais branda para você, mas de Serapis exigia-se que sacrificasse os seus bebês. Aliás, era comum naquele momento, naquela época, o aborto. Então, o sacrifício para Serapis, porque ele era o deus do submundo, ao mesmo tempo que ele era o deus das culturas, do cultivo, as pessoas precisavam cultivar, precisavam ter plantações, precisavam colher coisas, e eles tinham que sacrificar e dar algo que lhes custasse algo, né? Muitas vezes eram os próprios filhos. Cabirus também era um deus em que o seu culto tinha derramamento de sangue. Roma exigia algo menos doloroso, mas a lealdade, né? Então imagina esse povo, o sistema de escravidão que eles estavam. Eles queriam fugir do domínio de Roma, não chegar ao ponto de ter que pagar seus impostos e ter seus bens cooptados, mas eles viravam para o lado e tinham uns deuses sangrentos, que exigia algo que era daqui do coração, que tinha a ver com seus familiares, seus amigos. Aí chega realmente Paulo, um pregador, que fala de um Deus que morreu, ressuscitou e voltará para salvar os seus. Havia um buraco no coração dos Tessalonicenses, que o evangelho chega e casa. Aliás, é muito interessante. Eu acho que vale a pena você ler, por exemplo, livros como O Fator Melquisedeque, né? O Totem da Paz, né? São livros interessantes que falam de trabalhos missionários e que em algum momento alguma chave vira, né, na cabeça daquele povo em que o evangelho se encaixa. Ontem nós estávamos conversando aqui e falando, né, sobre como o pecado foi disseminado, e aí em algum momento nós divagamos um pouco, né, sobre, por exemplo, existe um estudo, né, que se você for confrontado com a beleza, em algum momento você começa a ser confrontado com a beleza, você não quer mais a coisa feia, você parte disso para mais. E você começa a apreciar cada vez as coisas mais belas. E beleza é algo objetivo, beleza não é algo que está nos olhos de quem vê. Então você começa a ser confrontado com a beleza e você começa a abrir o coração para a beleza e você começa cada vez mais se envolver com aquilo que é belo. E aquilo que era feio se torna feio para você, você não quer mais voltar àquilo. A gente falou diversas coisas sobre isso. A beleza em si não salva, não é disso que a gente estava falando, né? A gente estava falando sobre a respeito de outras coisas, que no coração do homem, nós temos uma esperança de algo como se nós tivéssemos vivido, como se nós lembrássemos lá no fundo da nossa mente
Mas até mesmo quem nunca viveu isso, espera. Eclesiastes 3:11 chama isso de Deus pôs eternidade no coração do homem, sem que ele possa perceber. Então é como se o homem lembrasse do Éden, uma reminiscência, lá atrás, de quando ele tinha comunhão com o seu Senhor. E lembrasse de coisas belas, e de coisas maravilhosas, e de coisas satisfatórias. E almeja por isso. Eu já falei para vocês aqui do livro do C.S. Lewis, A Cadeira de Prata, em que dado momento eles estão no submundo. Eles estão no submundo, eles estão sob o feitiço de uma feiticeira, sob os encantos de uma feiticeira, e ela querendo provar para eles que o sol não existe, que Nárnia não existe, que Aslan não existe, que tudo o que existe é o que está debaixo da terra, na escuridão e nas trevas. Aí o Paul Lama, que é um personagem de C.S. Lewis, ele não concorda, ele chega a se queimar para acordar do despertar daquela bruxa, e ele fala para a bruxa, assim, olha, se nós, como crianças, conseguimos imaginar um mundo melhor que o seu, ainda que ele não exista, nós sairemos por aqui procurando, porque deve existir, porque como nós poderíamos conceber algo melhor do que aquilo que você está falando? Então é interessante que justo no coração dos Tessalonicenses, algo começa a aflorar. Não que isso salva, isso não salva. Você olhar para a natureza, você fazer esse caminho entre Sumaré e Hortolândia é lindo, né? Chega uma região que você olha assim, aquele lago lá de cima, lá, é maravilhoso. Isso não salva. Mas diz para você que existe um Criador, que existe um sustentador, um organizador de todas as coisas. Porque não é possível que as coisas simplesmente surgiram desse jeito. Você olha para o céu noturno de um lugar que não tem a poluição luminosa e você consegue ver, inclusive, o braço da Via Láctea. E você fala assim, gente, como pode isso ter surgido do nada? De uma explosão, de poeira? Você olha para o seu corpo, o funcionamento que você tem, e fala assim, como pode isso ter surgido do nada? De maneira totalmente aleatória. Então, as coisas belas, as coisas naturais, elas apontam para algo maior, real e verdadeiro, que estão acima delas mesmas. E aqui está o povo de Tessalônica, com seus corações prontos para receber o Evangelho. E Paulo chega com o Evangelho. Esse Evangelho se casa e o buraco que está no coração é o tamanho do Evangelho. Só que é muito interessante, porque Paulo fala que sobre o reconhecimento da vossa eleição para os Tessalonicenses. Porque o Evangelho, quando foi pregado para eles, foi pregado com convicção. Eles creram e se apegaram a isso. Talvez houvessem confusões pequenas aqui e ali sobre a volta de Cristo, sobre o proceder na vida cristã. Só que eles se apegaram. Por que eles se apegaram? Olha que Paulo fala que ele está lembrando diante de Deus e Pai da operosidade da fé dos Tessalonicenses, da abnegação do amor deles e da firmeza da vossa confiança, da vossa esperança. Por que eu falo isso? Você percebe que são palavras compostas? Não está falando da fé, do amor e da esperança. Ele está falando da operosidade da fé, está falando da abnegação do amor e da firmeza da esperança. Por que isso? Porque crer e viver a sua fé tem um preço. Não é de graça. A graça, ela vem para a salvação. Mas o crer, o andar com Cristo, não é barato. Uma vez eu falei uma frase aqui que foi do Jonas Madureira, ele fala, né? Que quando você entra para a igreja, você não entra para ganhar, você entra para perder. Você perde o seu sono, você perde o seu tempo, você perde o seu dinheiro porque você dá dízimo, você perde o seu dinheiro porque você ajuda quem precisa, você perde o seu carro porque você vai carregar gente que você não queria carregar, você entra para perder. Porque o seu objetivo maior não é você, mas é o reino do Senhor.
O operosidade da fé aqui vem da palavra ergon, que é trabalho. A fé dá trabalho. Pensa nesse povo, que eles estavam com medo de perder a isenção fiscal de Roma, porque não são mais leais a César. Pode ser que eles tenham que perder 27,5%. Desculpa, né? É só um número aleatório, tá? 27,5% da sua renda. Pode ser que 30%, 40%, 50% eles vão perder, porque não são mais leais a César. Só que é embaixo de trabalho. Eu vou ter que dar uma volta maior. Eu vou ter que vender o meu carro, porque eu vou ter que pagar as contas. Tem um preço. A palavra abnegação, ela pressupõe dor. Dor, dói, bate no lombo, é uma chicotada no lombo, é um amor que é sob dor, não é o amor da novela, não é o amor do romancezinho Sabrina, não é aquele amor cheio de florzinhas, cor de rosa, cheirando a framboesa e tutti-frutti. Isso não é amor. Amor, ele machuca, ele dói. Porque você tira de onde não tem, para dar para quem precisa. Eu acho interessante que lá em Miqueias, o povo faz uma pergunta crucial. A pergunta que deveria ser a pergunta de todo adorador. Com que me apresentarei diante do Deus vivo? Será com milhares de ribeiros de azeites? Será com 10 mil milhares de carneiros ou novilhos? Me apresentarei diante do Senhor com o fruto do meu ventre, o meu primogênito? Neste momento, o adorador de Miqueias consegue entender que a adoração tem um preço. Ele precisa arrancar daquilo que é dele. E o Senhor responde. E uma das coisas que o Senhor responde é que ames a misericórdia. Não é apenas ser misericordioso, mas é amar ser misericordioso. A misericórdia, quando ela está atrelada à adoração, é com dor. O Lucas falou outro dia aqui, você não dá daquilo que sobra, você dá daquilo que falta. Daquilo que dói. O culto não é um sacrifício. O Senhor não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. Só que o nosso culto é com dor. Porque o nosso culto ele é prático. É muito prática a vida dos Tessalonicenses aqui. Porque em algum momento Paulo está falando que a fé deles é trabalhosa. Vocês já viram o pedreiro bater laje? O dia inteiro só a sol? É trabalho, né, gente? A fé é trabalhosa. Amar dói. E essa firmeza da vossa esperança é a constância apesar das oscilações e das inconstâncias. Ou seja, ele é firme e constante apesar das circunstâncias. Augusto César morreu em 14 depois de Cristo. Depois dele começa a vir um monte de imperadores, cada um mais louco que o outro. Aliás, chegou um deles nos anos de Paulo, que era Calígula. Acho que você ouviu falar desse cara, né? Ele existiu, que a gente acha que é tão surreal, né? É tão surreal que não... E ele queria ser chamado de Deus, adorado como Deus, inclusive não foi, né? Mas ele matou gente à torta e direito. Nero foi outro, Cláudio foi outro. E esses homens todos, esses nomes todos, naqueles períodos de uma sucessão muito rápida, era um tal de incesto familiar, é um tal de mulher matar marido matar mulher, de matar o irmão, de matar a irmã, matar o pai. Aquele filme que vocês assistiram, Máximos, né? Do gladiador. No começo do filme,
o imperador está quase morrendo, ele quer instituir Máximos o imperador. Né? Aquela história não é real, mas ela retrata a realidade de Roma. Aí ele chama o filho para dizer, olha, eu quero o Máximo como imperador. Mas o filho, ele tem outros planos. Ele mata o pai. Mata o pai e acusa Máximos de ter feito isso. E Máximos é preso, a família dele é morta. Mas isso era comum em Roma. Isso era comum em Roma. Então imagine esse povo, a inconstância da política. Cada vez tem um louco diferente em Roma. Cada hora os generais e soldados estavam transitando com ordens mais loucas que as anteriores. Gente era morta à torta e direito por questões de lealdade a Roma ou não lealdade. Imagina a firmeza da esperança num mundo como esse. Já está difícil num Brasil que oscila a política como está oscilando. Mas imagina naquele ano, naquele tempo. Sabe o que Otávio fez com 300 senadores antes de ser empossado imperador? Mandou matar. Porque assim, o triunvirato, eles começaram a tomar posse das terras e das propriedades daqueles senadores. Então os senadores começaram a perder suas posses. Mas aqueles que não fugiram perderam suas vidas. Porque era considerado inimigo do Estado. Então o que acontece com este povo? Porque eles poderiam ser considerados inimigos do Estado. E se vocês percebem que quando Paulo começa a falar, né, lá em Atos, porque Paulo estava hospedado na casa de Jason, que era um membro da igreja e da sinagoga. E quando ele começa a pregar aos gentios, a cidade vem contra Jason. Fala assim, você está hospedando subversores da sociedade. E os leva, né, até os politarcas, que eram os autoridades lá de Tessalônica. E a fala deles é que eles estavam pregando um novo rei. E é interessante que quem faz isso são os judeus. Porque eles estavam com medo de que Roma, por causa da pregação do evangelho, viesse até Tessalônica e cessasse os seus privilégios. Então, os judeus foram até as autoridades e pediram a prisão de Paulo. Paulo não estava mais em Tessalônica, mas prenderam Jason e os seus familiares e aqueles que hospedaram Paulo e seus companheiros. Por quê? Porque Paulo estava pregando Jesus, um novo rei. Porque os títulos de Jesus eram Soter, Salvador, Kyrios, Senhor. Ele era o Filho de Deus. Os mesmos títulos que o imperador romano alegava a si mesmo. Porque o imperador romano se dizia o Salvador, ele se dizia o Senhor, ele se dizia Filho de Deus. Então, nessa manhã, eu quero trazer para você alguns questionamentos. Em que objeto está afirmado a sua lealdade? Em que objeto? Porque hoje está sendo fácil vir aqui. Hoje é fácil. Em alguns países não é fácil, mas aqui é fácil. E se esse governo, em algum momento, falar, não, eu quero cadastrar todos os cristãos de cada igreja, eu quero o cadastro de cada um. Eu quero saber quem vai, quem não vai, deixa de ir. No primeiro momento você vai falar assim, é fácil. Aí daqui a pouco ele começa a restringir o culto. Não, porque a igreja agora tem que pagar tributo para nós. Ou você, o pastor, passa para mim, você tem que passar para o governo, qual que é o seu próximo sermão? Quais os seus próximos sermões? Para ver se está alinhado com o nosso discurso. Não sei se você sabe, mas o governo tem se movimentado para ganhar, entre aspas, a bancada evangélica, e eles têm se infiltrado em igrejas e seminários, e feito palestras e reuniões com evangélicos.
Só que eles são de esquerda, são marxistas. E os marxistas não creem em Deus. Aliás, eles querem perverter ou subverter a família e tudo que se relaciona a Deus. Então, por enquanto, o discurso é grotesco. Por enquanto, é risível. Por enquanto, a gente ainda consegue descartar. Mas e quando começar a usar a força daquilo que você tem, do direito de locomoção, do direito do uso do seu dinheiro, tá para vir o Drex. Tá para vir o Drex. Já existe o Pix. Você sabe que o Pix é rastreável, né? Tá para vir o Drex, que vai ser o dinheiro eletrônico. E há quem diga que o governo vai ter total liberdade ou condições de rastrear o que você gasta com o seu dinheiro. Você tomou vacina? Não, se você não tomou vacina, você não pode usar o seu dinheiro. Ah, o seu filho não está na escola? Por enquanto, são coisas que parecem bonitas, né? Mas é o seu direito de liberdade. Quantos aqui já tiveram que lidar, por exemplo, com inventário de propriedades, porque faleceu alguém da família, algo que você, os seus pais, gastaram a vida inteira para comprar, e no final você tem que gastar com isso e pagar para o governo aquilo que é seu? E aí? Não é que eu quero que você subverta contra essas coisas, mas quando elas começarem a afetar a sua liberdade de culto, a sua liberdade como pessoa, as suas propriedades, os seus bens, a sua capacidade de sustentar-se, como ficará o seu culto? A quem você vai, levantar as mãos e ser leal? Porque, afinal de contas, talvez os meus bens estão atrelados ao governo, eu tenho que ceder para ter direito de comprar, direito de movimentar, direito de comer, de vestir. E aí? É muito interessante que os Tessalonicenses, eles deixaram os ídolos. É muito interessante que você, quando lê a narrativa de Atos, fala que os de Bereia eram as nobres porque eles comparavam texto com textos. Só que os de Bereia têm uma diferença muito grande. Lá em Tessalônica, muitos judeus se converteram. Mas a grande massa que se converte em Tessalônica são de gentios. Já em Bereia, a grande massa de convertidos são de judeus. Os judeus, eles conheciam as Escrituras. E eles comparam, de fato, a Escritura com a Escritura para saber se o que Paulo está pregando, de fato, é assim, e eles se convertem. Já em Tessalônica, existia um buraco de idolatria que seja do tamanho do Evangelho nos seus corações, dos gentios. E eles trocam o alvo da sua esperança de Cabirus, de César, de Serapis, de Dionísio, para Jesus Cristo. E eles pagam o preço por isso. Tanto é que Paulo os elogia o tempo todo, que eles se tornaram referência em toda a Macedônia, em toda aquela Ásia Menor, de como o Evangelho entrou entre eles e se tornaram testemunhos do Evangelho. Porque eles começam a pregar nos povos em volta. Então, na manhã de hoje, o que eu tenho que trazer para você é isso. É começar a pensar nesses irmãos do passado. O que eles precisaram enfrentar para exercer a sua fé em Cristo Jesus? O quão semelhante é aquilo com que eu vivo hoje? E fazer o exercício mental e em oração, e Senhor, prepara meu coração. Eu não sei se amanhã ou depois eu vou ter a liberdade que eu tenho. Senhor, irmãos meus do passado, eles sofreram perseguição por causa da fé. Nada garante para mim hoje que eu não venha a ter os mesmos tipos de perseguição ou semelhantes nos dias de hoje. Prepara o coração, o seu coração, o coração da sua família. Tenha certeza de que você, mas também os seus, creem corretamente. Creem no Senhor certo. Que você não está dependendo de ídolos na sua vida. Talvez você não tenha uma estatuetazinha lá. Mas o seu partido tem cor. Não estou dizendo que você tem que votar nesse ou naquele. Mas talvez você olhe para o político como uma solução dos seus problemas. Seja esse que está em vias de ser preso, seja aquele que já esteve preso.
No Brasil, político é preso, né? Como você olha para a política? Como você olha para os concursos públicos? Como você olha para as leis do Brasil? Como a solução dos seus problemas? Como que você olha? Você está criando ídolos em questões políticas? No Estado? Na capacidade do Estado de prover para você? Quem é o seu provedor? O Senhor usa o Estado para te prover, se essa é uma dúvida. Mas o Estado não é o seu provedor. O Senhor usa a empresa que você trabalha para te prover. O Senhor usa as pessoas que contratam você para prestar serviço. Mas é Ele o seu provedor. É Ele quem garante o teu sustento. Não é quem te contratou. Não é quem comprou o seu serviço. Não é quem comprou o seu produto. Não é a empresa que pagou o seu salário. Que pagou meu salário, né? A empresa é boazinha, me deu um bônus. Não, é o Senhor quem está te provendo. Eu lembro um ano da minha empresa em que instituíram um sistema que eles iam dar avanço de nível para os mais novos. Só que eu estava num limbo. Eu estava numa faixa que não ganhava e acho que não ia ganhar. Para eu ser promovido, precisava de meia faixa, mas eu não estava nesses. Né? Aí um dia eu cheguei, eu fui orar. Não que Deus vai responder todas as nossas orações desse jeito, tá? Mas eu falei assim, Senhor, eu preciso receber essa promoção. Senão eu vou ficar nesse limbo. Transtorna céus e terras se for necessário. Aí qual foi minha surpresa? Que a empresa instituiu o programa que dá, e o pessoal até apelidou, né? Apelidou de pedala Robinho. E deu avanço para todo mundo. Gente, todos os novos ganharam, para eu ganhar meia faixinha. Me habilitou a ser promovido. Eu fiquei assim, surpreso. Aí eu fui entender que Deus tinha movido tudo o que precisava para que eu fosse atendido. Você não é o único alvo da sua oração. Você não é o único alvo da sua oração. Às vezes, você está passando o que está passando porque você faz parte da resposta da oração de outro. E Deus está usando ou o seu sofrimento, ou a sua fartura para abençoar outro. Então nós temos que ficar atentos. Onde estão apegados os meus ídolos? Onde está o meu coração apegado ao quê? Qual é o objeto do meu culto, em última instância? Em que eu estou firmando a minha esperança? A minha fé é fácil ou é sob muito trabalho? De às vezes eu não compreender, eu tenho que voltar às Escrituras. Às vezes o meu trabalho é de ler e estudar, para compreender Cristo. O seu amor é um amor pueril, de uma paixão que dura pouco, ou um amor profundo que dói na alma? Dói, arranca pedaço, porque é sofrido amar fulano, ciclano, beltrano, a igreja. Ai, não me cumprimentou, eu vou embora. Que amor é esse? O amor, ele sofre. O amor dói. Ah, o meu político não ganhou, eu não quero mais ir na igreja. Ah, porque agora eu perdi o emprego, eu não vou mais na igreja. Onde está a sua constância, a firmeza da sua esperança em Cristo? Então, nessa manhã, desculpa voltar a uma pregação que já foi feita, mas eu queria trazer um pouco do contexto do que viveram os Tessalonicenses, do que eles precisaram passar para crer em Cristo e viver sua fé diante dele. Amém? Então que o Senhor nos traga, nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor sobre nossas vidas, obrigado pela experiência dos Tessalonicenses. Senhor, nos ajuda a olhar os nossos dias e também olhar nossos corações para saber se há ídolos em nossos corações. Apego a quem nos sustenta, apego ao salário, apego à empresa onde eu trabalho, apego à região onde eu moro, apego ao sistema político atuante ou aquele que outro sistema político, a um governante ou sei lá. Onde estão, Senhor Deus? Se existem ídolos, onde eles estão? E ajuda-nos a extirpar nossos corações qualquer idolatria
que se interponha entre nós e o Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.